Vale a pena colocar rodas de carbono na bicicleta? Seja uma road bike, mountain bike, gravel, para qualquer modalidade. Vale a pena ou não? Nesse vídeo nós vamos explorar os dois lados da moeda, ou melhor, da roda. O lado positivo e o lado negativo, pontos positivos e negativos, afinal de contas tudo tem aí um contraponto. Então nós vamos falar das vantagens, das principais vantagens, benefícios que se tem em uma roda de carbono, mas também existem algumas desvantagens. E é por isso que nós vamos falar exatamente sobre isso no vídeo de hoje. Olá, Moisés Neirão aqui, seja muito bem-vindo ao canal Minha Bike Lifestyle, o canal que tem a proposta de entregar sempre as melhores dicas para quem está começando a pedalar, mas também para quem já pedala e quer melhorar de performance. Esse é o canal ideal para as pessoas que são apaixonadas por bike. Se você se encaixa nesse perfil, já aproveita para se inscrever, porque o seu lugar é aqui. Pessoal, geralmente no esporte, o carbono, a fibra de carbono, ela é utilizada nos equipamentos para que o atleta ele possa obter o máximo de performance possível. E no ciclismo não é diferente, porque hoje em dia é muito comum nós encontrarmos desde componentes a bicicletas completas em fibra de carbono. Mas especificamente as rodas. Quais são as vantagens? Qual é o principal benefício que você tem ao utilizar uma roda de carbono? Então vamos falar primeiramente desses benefícios. Primeiro, a roda, por ser de carbono, ela é mais leve. E roda, meus amigos, não é um item que ele representa pouca diferença com relação a peso. Tanto é que sempre que se fala em fazer upgrade na bicicleta visando redução de peso, performance de velocidade, rolagem, o item mais cotado sempre vai ser rodas. E no caso de a roda ser de carbono, essa diferença ela é ainda maior. Isso porque, sim, a bicicleta ela se torna mais leve, e se a bicicleta é mais leve, ela também pode ter a capacidade de ser mais veloz. Isso porque nós estamos falando de um componente que ele gera energia cinética, ou seja, energia em movimento. Na prática, uma roda de carbono, além da redução de peso, ela também vai te ajudar muito mais nas retomadas, ou seja, você retoma muito mais rápido. E você consegue manter a velocidade por muito mais tempo. E você tem também mais facilidade em ir aumentando a velocidade. Ou seja, além da redução de peso, a bike também vai ficar mais rápida. Justamente porque essa redução de peso, que está literalmente rodando através das rodas, faz com que o ciclista tenha menos dificuldade em ir aumentando a velocidade. Portanto, ele tem uma economia de energia e aí se torna mais eficiente. É claro que talvez você não perceba num simples giro, num simples teste que você vai fazer. Isso você vai percebendo ao longo dos treinos ou das provas. Mas é fato que isso é comprovado. Eu mesmo, que apesar de não ter roda de carbono na minha bicicleta, eu já tive sim a oportunidade de fazer vários testes em bicicletas com rodas de carbono. E é nítida essa retomada, essa velocidade e a economia de energia que você tem. E essa eficiência vai além de você andar mais rápido somente em espaço plano, por exemplo. Até mesmo em subidas, descidas, curvas, tudo isso se torna mais eficiente justamente porque você economiza energia e você tem um equipamento mais leve para fazer aquilo que você precisa durante toda a prova, se for uma prova ou até mesmo um treino que você está buscando um rendimento maior. E quando a sua bike tem uma roda de carbono, os impactos são muito melhores absorvidos. É claro que eu não estou dizendo, quando eu falo absorção de impacto, eu não estou dizendo que você vai ter aí uma bike confortável. Até porque nós estamos falando aqui de alto rendimento. Sim, porque se você está pensando realmente em colocar rodas de carbono na sua bicicleta, é porque você quer realmente um alto rendimento. Na maioria dos casos, né? Existem pessoas que simplesmente querem colocar por estética ou porque simplesmente acham que vai ficar melhor, mas nem tem grandes, digamos, intenções de ter alto rendimento. Sem problema nenhum. Cada um sabe das suas próprias escolhas. Mas considerando aqui, nesse caso, que eu acho que é o caso da grande maioria, que busca alto rendimento, você infelizmente vai sacrificar algumas coisas. Não dá para você ter assim uma bike extremamente confortável se você quer visar exatamente performance. Obviamente que eu não estou dizendo que a bike vai ser ruim, que você vai se sentir mal em cima dela. Alguns pontos eles realmente vão ter que te dar um mínimo de conforto. E aí que entra, por exemplo, a roda de carbono. Porque com ela absorvendo os impactos, toda a pancadaria, as pancadas que vêm da bike normalmente passam para os seus braços, para o seu tronco e fazem com que você inclusive gaste mais energia para poder lidar com aquela situação. Isso aí tudo vai ser diminuído de uma forma bastante considerável.
E aí você tem sim o conforto que você vai ter em um alto rendimento, que não é aquele conforto de dizer, nossa, que gostoso andar com a bike. Não vai ter isso, mas durante uma aplicação de força, durante uma prova principalmente, você vai buscar o conforto no desconforto, que é o que a gente costuma falar. Então sim, a absorção de impactos é uma das coisas que mais faz valer a pena você colocar rodas de carbono na sua bicicleta, ela vai absorver. Isso é um fato, pessoal. Eu não tenho roda de carbono na minha bike, eu tenho um guidão de carbono na minha gravel e eu já vejo a diferença enorme, porque quando eu utilizava guidão de alumínio era bem diferente, e o guidão em carbono já consegue absorver muito mais, eu sinto muito menos os impactos. E quando você já vem desde lá de baixo absorvendo, obviamente que você tem aí um rendimento maior também em função dessa absorção. Então, resumindo de uma forma geral, a roda de carbono tem diversos benefícios. É mais leve, deixa a bike mais veloz, te entrega dentro de um certo limite um conforto a mais, absorve melhores impactos, te entrega mais performance, se é isso que você está buscando. Porém, existem sim alguns pontos negativos que você precisa considerar também. Se eles vão ser para você maiores do que os pontos positivos, é você quem toma a decisão, mas eu vou listar alguns deles aqui também, algumas das desvantagens da roda de carbono. Normalmente, roda de carbono ela tem uma faixa de limite de peso bem menor do que uma roda de alumínio, por exemplo. É claro que isso depende um pouco da categoria que você vai estar utilizando. Por exemplo, no caso de ser uma road, uma speed, como na speed, a road, você não tem grandes impactos, você não tem, digamos, saltos e tudo mais, onde a bike precisa suportar um pouco mais de pancadas. Nesse caso, você até tem ali um limite até interessante, não muda muita coisa, tá? Suporta um peso bacana também. Mas quando a gente vai para o mountain bike, por exemplo, aí já muda um pouco, você já tem uma limitação maior. Mas, por exemplo, numa mountain bike que às vezes a roda é de 120, na de carbono vai cair ali para uns 100 ou às vezes até abaixo de 100. É mais ou menos essa proporção. Já no caso da mountain bike, essa margem ela vai baixar um pouco. Principalmente se for na modalidade de downhill, por exemplo. Também existe essa diferença, tá? Sim, galera. Rodas de carbono também suportam a pancadaria lá do downhill. É que cada uma é feita projetada para aquilo especificamente. Ou seja, existe uma limitação de peso e você precisa estar atento a isso. Para muita gente isso não vai fazer diferença, mas é importante que você saiba dessa informação. Outro detalhe, manutenção. Não é qualquer pessoa que vai mexer, não é qualquer mecânico. Em casa mesmo se torna até mais difícil você fazer manutenção na sua roda. E quando eu falo roda, não estou falando apenas do aro, mas até mesmo dos raios, a troca de raio, um raio que às vezes quebra ou que está frouxo, você tem que tomar muito mais cuidado. Muitas dessas rodas são feitas para padrão específico de um raio, por exemplo, e aí quebra, você não pode colocar qualquer outro, você tem que comprar um raio específico. E aí muitas vezes você tem que levar na loja especializada para fazer essa manutenção, que por sua vez também vai ser um pouquinho mais cara do que uma manutenção numa roda convencional em alumínio. Tem também a parte dos cubos e rolamentos da roda, que são também diferenciados na hora da manutenção. Podem custar um pouco mais, ou seja, o custo para você manter uma roda em carbono é maior do que uma roda em alumínio. Então esse é um detalhe importante que você precisa estar atento. Ah, mas as rodas saíram muito baratas, mas observa se na hora de fazer uma manutenção, se aquela roda não costuma dar problema com facilidade, você tem que pesquisar tudo isso. Porque às vezes você compra a roda, com pouco tempo de uso ela está dando problema. E aí como é que fica? Ela custou bem caro. Será que agora na manutenção vai valer a pena? Não estou dizendo que vai dar problema, mas é importante você saber disso. Não adianta ter o equipamento e depois não ter condições de manter. Então isso é importante que você saiba também. Outro ponto, menos durabilidade. É claro que esse ponto ele está muito relativo à forma com que você usa seu equipamento. Mas de uma forma geral, inclusive se você comparar com o alumínio, que talvez você já esteja acostumado a utilizar, fique sabendo que você pode ter uma durabilidade, ou seja, um tempo de vida útil daquele componente menor do que se fosse de alumínio. E pessoal, só explicando aqui, eu não estou dizendo que o carbono ele quebra fácil, que ele é ruim, não é isso, tá? Até porque ele vai durar muito tempo também, mas depende da forma que você usa, depende do uso que você faz, ele pode durar menos tempo em relação ao alumínio, por exemplo, que é o comparativo que nós estamos fazendo aqui só para ter uma base. Então ele tem uma durabilidade menor também, você precisa estar atento a isso. Todo equipamento que é para alto rendimento, pneu, grupo, tudo isso, eles custam mais caro
e duram menos muitas vezes. Muitos desses equipamentos duram menos. Por quê? Porque eles foram feitos para alto desempenho. Principalmente quando nós falamos de coisas ligadas às rodas. Um pneu, por exemplo, um pneu de alto desempenho, ele é muito mais leve, é um pneu rápido, mas ao mesmo tempo é um pneu que custa mais caro, porque ele é de alto desempenho e dura bem menos. Você não consegue ter o mesmo tempo de vida útil de um pneu de alto desempenho, de alta performance, do que um pneu mediano, por exemplo, que às vezes pode até não ter todos aqueles benefícios, mas dura muito mais, por exemplo. Então isso é importante você saber. Esses equipamentos em fibra de carbono, eles podem ter uma durabilidade menor. Eu não vou dizer que todos têm, porque depende muito até da forma que você cuida e, como eu disse, da forma que você usa. Mas de uma forma geral, o histórico é esse. E já que tocamos no assunto, vamos lá então, vamos falar de custo, de preço também. Pessoal, reduzir peso na bike custa dinheiro. É importante você pensar nisso também, não vai ser algo tão barato assim, tá? Normalmente rodas de carbono custam bem acima. Muitas rodas de carbono custam mais caro do que uma boa bicicleta hoje em dia. Às vezes tem bicicleta de alumínio aí excelente, bicicletas de alumínio excelente ou até em fibra de carbono também, porém não full, em que só o par de roda paga as duas, por exemplo. Então não é um equipamento barato, esse é um dos lados negativos. E isso é justamente porque retirar peso da bike não é barato. Muitas vezes vale mais a pena retirar peso do ciclista, fazendo aqui aquela chamadinha aqui para não perder o costume, porque sim, é um fato. Se você às vezes quer reduzir peso da bicicleta, muitas vezes sai mais em conta e também muito mais saudável reduzir o peso do ciclista, né? Ou seja, perder 1 ou 2 quilinhos ali, tentar pelo menos. Eu sei que nem todo mundo é igual, mas pelo menos tentar pode valer mais a pena do que a grana que você vai investir em equipamento que nem sempre dá o retorno que você espera. Então tem esse custo que você precisa considerar. Equipamentos em carbono são mais caros e não é diferente com as rodas. E por fim, ainda tem mais um ponto negativo que eu também acho que eu não posso deixar de falar. Talvez você nunca considerou isso. A roda de carbono, infelizmente, também deixa a sua bicicleta mais visada para roubo. Infelizmente. É uma coisa que eu particularmente não gostaria de falar, mas é a situação, né? Tem lugares no Brasil mesmo que a gente sabe que é um pouco pior, outros nem tanto, alguns é mais tranquilo, mas de uma forma geral todo mundo pode passar por isso. E aqui eu não estou falando só daí das rodas, tá? A própria roda em si pode deixar a sua bicicleta, tornar a sua bicicleta um alvo aí, infelizmente, de malfeitores, para não falar outra palavra por aqui. E isso é algo que você precisa lidar com a situação também. Então fica atento a isso. É claro que esse não chega a ser o principal ponto de decisão na hora da escolha da roda, se você vai colocar ou não. Mas eu estou listando aqui todos os possíveis pontos que você precisa considerar também. Porque no final das contas, a decisão é sua. Eu falei aqui sim dos benefícios, dos pontos que são vantajosos para você ter uma roda de carbono na sua bicicleta, não importa se é speed, se é mountain bike, se é gravel bike, qualquer uma das modalidades, e mencionei também algumas desvantagens. E eu espero realmente que esse vídeo de alguma forma tenha te ajudado a tomar uma decisão, ou pelo menos te ajudado a ter o conhecimento a respeito desse assunto, que talvez seja aí a sua dúvida também. E agora eu quero pedir para você comentar aqui embaixo o que você acha disso. Você tem roda de carbono? Você concorda com esses benefícios que eu falei e também com esses pontos negativos? Eu quero saber a sua opinião. Então só você vir aqui nos comentários e escreve aqui aquilo que você acha que é necessário escrever aqui. Seu comentário não apenas ajuda no nosso engajamento, mas também pode ajudar outras pessoas que estão pesquisando sobre o assunto. Então não deixa de comentar aqui. E se esse vídeo te ajudou, agora a única coisa que eu te peço em troca é o seu like, que para você não custa nada, mas representa muita coisa aqui para o nosso canal, fechou? E ó, antes de sair, não esquece, hein? Confere a sua inscrição, porque se você ainda não está inscrito, se inscreva. Até o próximo vídeo, valeu, tchau, tchau.